Olá a todos, meu nome é Maurício Gomes e bem-vindos ao meu Manual de Direito. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o processo de impeachment no Brasil, mais precisamente em relação ao presidente da República. Antes de começar, eu queria falar com você que me acompanha pelo YouTube. Esse tema, impeachment, foi sugerido por alguns dos meus seguidores no Instagram. Então, se você não segue o meu Manual de Direito no Instagram ainda, siga lá. O user está aparecendo na tela e também estará na descrição. O impeachment é um tema recorrente no nosso cenário político. Para ilustrar melhor para vocês, todos os nossos presidentes, desde a redemocratização, foram alvo de pedidos de impeachment. Minha intenção ao elaborar esse vídeo é apresentar para vocês de forma ágil a linha do tempo desse processo, desde o pedido até a destituição ou não do cargo de presidente da República. Primeiro de tudo, temos que ter em mente que o impeachment significa um impedimento, ou seja, o presidente da República, no caso, se torna impedido de continuar exercendo suas funções. E esse impedimento se dá a partir do cometimento dos chamados crimes de responsabilidade. Esses crimes estão elencados no artigo 85 da nossa Constituição Federal. Por exemplo, é crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária da União. Veja que só quem pode cometer esses crimes são aqueles que possuem atribuições políticas ou administrativas. Eu, ou você que está me assistindo, não somos capazes de cometer tais crimes. Aí reside a diferença para um crime comum. Após passarmos pela base do processo, podemos nos perguntar, mas quem pode entrar com um pedido de impeachment? E eu respondo para vocês, qualquer cidadão brasileiro, desde que apresente um pedido que indique o suposto crime cometido pelo presidente da República e comprove minimamente suas alegações. Como requisito adicional, temos que o documento tem que ser assinado pelo denunciante, aquele que elabora o pedido, e mais 5 testemunhas, e essas assinaturas têm que ser reconhecidas em cartório. Quando o processo é recebido pela Câmara dos Deputados, iniciamos um processo que possui 3 fases. Essas são a avaliação pelo presidente da Câmara, a avaliação por uma comissão parlamentar e a votação em plenário. Na primeira fase, o presidente da Câmara irá receber o pedido e analisar se esse possui os requisitos mínimos para que o processo avance. Ou seja, não é uma avaliação sobre a veracidade dos fatos, mas sim sobre a estrutura do pedido. Se esse pedido reunir os requisitos mínimos previstos em lei, ele avança para a segunda fase dentro da Câmara dos Deputados, que é a avaliação por uma comissão parlamentar. Essa comissão é composta por diversos deputados, e um destes será nomeado o relator. Como funciona a estrutura dessa segunda fase? Essa é a fase em que o presidente da República, pela primeira vez, pode apresentar sua defesa, pode se defender dos fatos alegados. Ou seja, o presidente se pronuncia, há uma discussão entre os membros dessa comissão e, ao final, o relator apresenta um parecer pela continuidade ou não desse processo, uma decisão. Porém, essa decisão não basta para que a segunda fase se encerre. Essa decisão tem que ser ratificada, tem que ser confirmada após votação pelos membros dessa comissão. Vou ilustrar melhor para vocês. Meu nome é Maurício Gomes e eu sou o relator dessa comissão. Essa comissão é composta por mim e mais 19 deputados. O meu parecer foi favorável à continuidade do processo de impeachment. Agora esse parecer será votado por mim e pelos demais membros dessa comissão. Como são 20, se 11 desses 20 votarem que sim, o processo continuará. Então essa votação demanda a maioria simples. Após passarmos por essa etapa, chegamos na terceira e última etapa dentro da Câmara dos Deputados, que é a votação pelos parlamentares. Para que o processo avance dessa terceira etapa e chegue ao Senado Federal, é preciso de maioria qualificada, ou seja, 342 deputados têm que votar que sim. 342 deputados têm que votar pela continuidade do processo. Se isso ocorrer, chegamos à segunda casa do Congresso Nacional, o Senado Federal. Dentro do Senado Federal há uma estrutura semelhante à que eu descrevi na Câmara dos Deputados. O processo será recebido e será formada uma comissão, agora composta por senadores. Um desses senadores será o relator, esse relator apresentará uma decisão e essa decisão será votada pelos membros dessa comissão. Se aprovada dentro dessa comissão, ela chega
a votação pelos parlamentares. Lembra que eu disse que na Câmara dos Deputados é necessário maioria qualificada quando há votação pelos parlamentares, ou seja, 2/3 de todos os parlamentares? Aqui no Senado é necessário maioria simples, desde que estejam presentes mais da metade de todos os senadores. Pode ter ficado um pouco confuso e eu vou ilustrar melhor para vocês. Temos no Brasil ao total 81 senadores. A metade de 81 é 40,5. Assim, 41 é mais da metade dos senadores. Portanto, 41 é o número mínimo de senadores que tem que estar presentes para que haja a votação. Usando como exemplo o número mínimo de 41, se mais da metade desses 41 votarem que sim, o processo avança. Ou seja, se a maioria simples desses 41 votarem que sim, o processo finalmente será julgado. Chamamos essa votação de admissibilidade. Por quê? Porque ela admite que se inicie o julgamento de fato do presidente da República e seus supostos crimes. A partir dessa votação, o presidente finalmente é afastado de suas funções. É importante dizer isso porque a gente já esclarece que durante todo o processo que a gente percorreu, o presidente continuava exercendo suas funções. Esse afastamento possui o período de 180 dias. Esse julgamento acontecerá dentro do Senado Federal e será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa fase é a fase crucial do processo de impeachment. Por quê? Porque dentro dela, o presidente da República será ouvido, testemunhas poderão ser chamadas, perícias técnicas poderão ser solicitadas, os denunciantes poderão ser chamados a depor. Ou seja, a estrutura se assemelha muito a um julgamento comum. Com o fim desse julgamento, que repito, será presidido pelo presidente do STF e acompanhado por todos os senadores, chegamos à última votação, a votação que decide pelo afastamento definitivo ou não do presidente da República. Para que o presidente da República seja de fato impeachmentado, de fato retirado de suas funções definitivamente, é necessário que 2/3 de todos os senadores votem que sim. Temos 81 senadores, se 54 votarem pelo impeachment do presidente da República, ele será afastado definitivamente do cargo. Por fim, lembra que eu disse que quando passamos pela votação de admissibilidade, pela votação que admite que o julgamento comece, o presidente é afastado por 180 dias? Essa informação é muito importante, porque caso o julgamento não termine em 180 dias, o presidente retorna às suas funções. Esse retorno não significa que ele foi absolvido, significa que o julgamento continuará e caso ele seja condenado pelos crimes de responsabilidade, será afastado definitivamente do cargo. Essa é a estrutura do processo de impeachment. Claro que dentro de cada fase, cada etapa, haverá particularidades e informações mais técnicas, mas se soubermos como o processo se desenrola, estaremos melhor preparados para acompanhá-lo e principalmente fiscalizá-lo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu peço por favor que compartilhe com seus amigos. Vamos aprender juntos cada vez mais. Deixem nos comentários sugestões para os próximos vídeos ou iniciem discussões saudáveis sobre esse ou qualquer outro tema. Obrigado por acompanharem meu conteúdo, fiquem todos com Deus e até a próxima!